Olá, tudo bem? Eu sou Maria Carolina, contadora de histórias. Comecei minha carreira na contação de histórias há 4 anos atrás, contando histórias voluntariamente. Visitei asilos, hospitais, levando as histórias. E hoje eu trouxe para você boas práticas de contação de histórias. Mas afinal, quando começou tudo isso? Na era paleolítica, 40 mil anos antes de Cristo, os desenhos rupestres, eles eram carregados de histórias. A transmissão de conhecimento era sempre feita através da oralidade. Contar histórias é uma arte muito antiga. O homem sempre contou histórias. Na era paleolítica, 40 mil anos atrás, os desenhos rupestres as paredes das cavernas eram carregados de histórias. Os contos surgiram da necessidade do homem de explicar as coisas e as suas origens. Antes da criação da escrita, todos os conhecimentos adquiridos pela humanidade eram passados através da oralidade dos mais velhos para os mais novos. E através dessa transmissão eram ensinados valores, conselhos sobre trabalho e vida, informações técnicas de um ofício, entre outros. A figura desse processo eram os contadores de histórias, os griots, os pajés. Nos dias de hoje, o professor contador se reinventa e os processos educativos acontecem pela transmissão de conhecimentos, bem como os antigos griots. O ouvinte é levado a interpretar a narrativa através de suas próprias experiências, criando um elo entre o narrador e o ouvinte. Por meio dos contos e histórias, é possível ampliar o conhecimento da criança em relação ao mundo que a cerca. Afinal, por que contar histórias? Porque as histórias criam gosto pela leitura, estimula o desenvolvimento psicológico e moral dos indivíduos, amplia o vocabulário, desenvolve linguagem, pensamento, atenção, imaginação, observação, memória e reflexão. Além disso, contar histórias é muito lúdico, diverte, distrai, descarrega as tensões, alivia as sobrecargas emocionais, auxilia a resolver conflitos emocionais. E quais são as dicas para contar histórias? A dica que eu trago para você é: conheça muito bem a sua história. Em que local, que época, quem são os personagens, quais as características desses personagens. A segunda dica: conheça o seu público. Lembre-se, diferentes histórias para diferentes idades. Vestimentas e adereços. Cuidado! Crie um ambiente, crie uma rotina. Interrupções. O que fazer? Conheça muito bem a sua história. Isso mesmo, estude a história que você pretende contar. Faça resumos, grave a sua contação e depois ouça. A história deve ser assimilada e não decorada. Aproprie-se da história. E se esquecer ou errar, o que fazer? Improvise. Lembre-se, só você conhece a história. 2. Segunda dica. Público. Conheça muito bem a faixa etária da qual você irá contar história. Porque uma história para uma faixa etária errada, com certeza eles não vão gostar. E uma história para a faixa etária certa, você será assertiva. Cada faixa etária se interessa por um tipo de histórias. 3. Vestimentas e adereços. Muito cuidado com as roupas que você irá usar no momento de narrar uma história. Bem como os adereços como dedoche, bonecos, maletas, aventais, brinquedos. Muitas vezes, uma roupa muito colorida, muitos materiais em mãos, tiram a atenção do seu ouvinte. Cuidado com os excessos. 4ª dica. Crie um clima para o momento da história. Estímulos como barulhos, equipamentos eletrônicos, um cantinho dentro da sua sala de aula cheio de informação, tira a atenção do seu ouvinte, inclusive a sua atenção. 5ª e última dica. Nunca mesmo chame a atenção de um ouvinte no meio da história. Ao interromper a história,
Para chamar a atenção de alguém, você perde o foco da sua história e faz com que seu ouvinte, aquele que não estava nem no meio daquela interrupção, perca o interesse. Caso a história precise de uma ajuda do seu ouvinte, combine com ele antes do que irá acontecer. Mas muitas vezes, as crianças interrompem a história. Se for uma interrupção da qual você consegue usar para a história, use o gancho. Vai ficar muito interessante. Caso contrário, esqueça aquela interrupção e continue a história. Mas eu trouxe uma dica extra. Afinal, quais são as formas de iniciar uma história? Existe, claro, o era uma vez, mas podemos usar outras também. Como, por exemplo, no tempo que não havia tempo, num lugar que era lugar nenhum, existia uma casa colorida. Ou, na época em que os animais falavam, 3 porquinhos. Ou, num dia muito distante, num lugar a mais de 1000 quilômetros daqui, houve uma ventania. Diz que havia um rei naquele castelo. Ou, num tempo tão antigo que poderia ser agora, num lugar tão distante que poderia ser bem aqui, houve uma confusão danada. E também finais possíveis para as suas histórias. Sabemos que existem finais que todo mundo usa, mas por que não ousar e usar um outro como? Entrou por uma perna de pinto, saiu pela perna de um pato? Quem quiser que conte 4. Ou, era uma vaca Vitória, caiu no buraco e acabou-se a história? Ou então, e se as cordas do violino não tivessem quebrado, eles estariam lá, dançando até hoje. Essas foram as dicas que eu trouxe para vocês. Mas por que não ouvirmos uma história? Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Maria, coitada, Maria era uma ovelha que fazia tudo o que as outras ovelhas queriam. Se as ovelhas iam para cima, Maria também. Se as ovelhas iam para baixo, Maria ia também. Se as ovelhas iam para um lado, Maria ia também. Se as ovelhas iam para o outro lado, Maria ia também. Um dia, as ovelhas decidiram que elas iriam para o Polo Sul e rumaram para o Polo Sul. Coitada, Maria era uma ovelha que sentia um frio, mas fazer o quê? Todas as outras ovelhinhas queriam ir para o Polo Sul e lá foi Maria, junto com as outras ovelhas. Quando chegaram no Polo Sul, as ovelhinhas pegaram um resfriado e Maria, coitada, pegou também um resfriado. Elas voltaram, coitadas, muito resfriadas. E quando chegaram por aqui, as ovelhas decidiram que iam fazer alguma outra coisa. Afinal, elas não iriam ficar em casa sem fazer nada. Elas decidiram então que elas iriam para o deserto do Saara. E quando chegou lá no deserto do Saara, Maria não queria muito ir para o deserto do Saara, né? Mas fazer o quê? Ela sempre fazia tudo que as outras ovelhas queriam. E lá foi Maria para o deserto do Saara. Era um calor tão quente que as ovelhinhas pegaram uma insolação e ficaram todas queimadinhas. E voltaram para casa correndo. Depois que se curaram, as ovelhinhas decidiram que elas iriam comer tudo de jiló. Era bolo de jiló, jiló frito, jiló ensopado, jiló assado, jiló cozido. Era jiló de tudo quanto era jeito. Mas Maria não gostava de jiló não, coitada. E ela ficou pensando, se eu não gosto de jiló, por que eu vou comer jiló? Pensou de novo. Mas não chegou a nenhuma conclusão. Então comeu uma semana comendo jiló, coitadinha. Elas ficaram com uma baita de uma dor de barriga. E Maria também ficou com dor de barriga. Mas
essas ovelhas queriam era radicalizar mesmo. E elas decidiram subir no alto do Corcovado e lá de cima mergulhar na lagoa. E assim elas fizeram. Maria tinha até um medo de altura, mas fazer o quê? Maria foi. E elas subiram no alto do Corcovado. Quando chegou lá em cima, aquelas 42 ovelhas, todas empilhadinhas, olharam lá para baixo e viram aquela lagoa linda. Decidiram que iam pular, né? E assim foi. A primeira ovelha foi vindo e foi subindo. E cada vez mais. E quando chegou a vez dela, ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo e saltou! No meio do caminho tinha uma pedra. A coitada da ovelha pulou lá embaixo e caiu na pedra, não caiu na lagoa. Mas não deu tempo de subir para contar para as outras. Então foram vindo, e as ovelhas foram vindo. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo e saltou! E foi vindo outra ovelha. E ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo e saltou! E depois, 42 ovelhinhas depois, foi vindo a última. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo e saltou! Chegou a vez a Maria. Maria era bem medrosa. Maria olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo e de repente respirou fundo, deu uma requebrada e foi comer uma feijoada. A partir daquele dia, Maria caminhou para onde o seu pé a levasse. Essa é um exemplo de uma história em linha, uma outra forma de você contar uma história. Mas vou deixar vocês com mais uma história, dessa vez sem objeto nenhum. Essa história que eu acabei de contar foi Maria vai com as outras, de Silvia Ortoff. Maria vai com as outras, de Silvia Ortoff, história e ilustração da Silvia. Essa história é muito legal para trabalhar com todas as idades. Havia na China, há muito tempo atrás, um imperador. Um imperador que já estava bem velhinho e precisava de um herdeiro, de um sucessor para o seu lugar. Mas o pobre do imperador, coitado, não teve filhos. Então, o imperador decidiu convocar todas as crianças da China para uma missão. Naquela época vivia por ali um menino chamado Ping Ling. Ping Ling, Xing Ling. Ping Ling era um garoto especialista em jardinagem. Ele adorava flores, jardins. E toda vez que Ping Ling mexia na terra, as flores parece que nasciam mais belas. Ping Ling foi um dos meninos convocados para encontrar com o imperador. Ao chegar no palácio do imperador, ele já o esperava. Havia um monte de crianças por ali. E o imperador entrou, imponente, e foi logo contando aquelas crianças a missão. O imperador queria encontrar o novo imperador para a China. Mas para isso, ele tinha um desafio para cada uma daquelas crianças. O imperador entregou uma semente. E aquela semente deveria ser germinada e dentro de um ano, aquelas crianças deveriam trazer um vaso com a flor que resultou daquela semente. Ping Ling ficou todo animado, afinal ele era um excelente jardineiro. Voltou para sua casa, contou ao seu avô e começou a plantar. Ping Ling pegou um vaso
colocou delicadamente a semente dentro, colocou terra, água, colocou o vaso diante de uma janela. Todos os dias, Ping-Ling passava por ali e conversava com a sua pequena semente. Mas, uma semana depois, Ping-Ling notou que nada havia acontecido. E, conversando com seu avô, já parecia um pouco desesperado e lhe contou que a semente não germinou. E o avô, com muita sabedoria, o avô lhe disse para ele ter calma, trocar a semente de vaso e com certeza ela iria germinar. Então Ping-Ling o fez, pegou um vaso maior, delicadamente retirou a semente, colocou dentro do outro vaso, regou, conversou com a semente, deu amor e deixou a semente ali. Todos os dias Ping-Ling conversava com a semente, Ping-Ling dava amor, regava, colocava mais terra, mas infelizmente a semente não germinava. Já se aproximava o grande dia e Ping-Ling não tinha nada em seu vaso. O vaso estava vazio. Ping-Ling então desistiu, não queria até lá se encontrar com o imperador. O que ele ia falar? O que ele iria mostrar? E o seu avô, muito sábio, lhe disse que fosse honesto, que levasse então o vaso vazio. E Ping-Ling pegou o vaso com a cabeça baixa, foi entrando no palácio e reparou que todas as crianças tinham em seus vasos flores das mais belas, de todas as cores. Azul, amarela, vermelha, rosa, roxa, verde, inclusive flor preta. Ping-Ling olhava para o seu vaso vazio e, muito triste, ficou ali, cabisbaixo, sem saber o que fazer. O imperador chegou e, passeando por entre as crianças, olhando flor por flor, observou que Ping-Ling não tinha nenhuma flor no seu vaso. O imperador se aproximou de Ping-Ling e perguntou a ele: cadê a flor que havia naquele vaso? E Ping-Ling então lhe contou que ele fez de tudo, mas nenhuma flor germinou daquela semente. O imperador então abriu um farto e largo sorriso e anunciou que havia encontrado seu sucessor. Isso mesmo. As outras crianças não acreditaram, reclamaram, disseram que no vaso delas havia flores mais bonitas, disseram que no vaso delas havia flores que elas levaram um tempo para germinar. E foi quando o imperador disse a todas as crianças: crianças, há 1 ano atrás eu lhes entreguei uma semente queimada, uma semente que jamais poderia germinar. E só este rapaz me contou a verdade. Ping-Ling, você será o novo imperador chinês. A partir daquele dia, Ping-Ling mudou-se para o castelo e ficou ali no palácio junto com o imperador para aprender tudo. E ele foi um imperador muito honesto. E sim, Salabim, essa história chegou ao fim. Deixo vocês com essas 2 histórias para encantar. E também trago aqui para vocês algo para vocês se aprofundarem, como o canal do YouTube. Temos diversos canais no YouTube com contação de histórias. Tem o meu, Carolina Contos e Histórias, o da Lívia Alencar, o da Sandra Guzmán, o da Fafá Conta e o da Ana Flávia Basso. Ana Flávia Basso é especialista em contos com gestos.
E de livro, eu trago para vocês A Arte da Palavra, de Regina Machado, que é este livro aqui. Um livro que conversa, que dialoga com nós, contadores de histórias. Então, foi essa a minha contribuição. Te espero na próxima. Tchau, muito obrigada!